Esqueça a roda e o fogo, a cidade é a maior invenção da humanidade. Dentro dela que as pessoas se aproximaram e a nossa evolução social e tecnológica aconteceu. Mas mais difícil que fazer iPhones é fazer uma cidade bonita e agradável. Afinal, quantas dessas você conhece? No Pocket de hoje você vai descobrir como deixar sua cidade mais bonita com apenas 6 regras. Vamos lá? Engenharia sem sapatênis Pocket. Engenharia que cabe no seu bolso. Regra número 1. É que nós queremos padrão, pero não mútil. A coisa mais comum nas cidades bonitas é a ordem. Ordem significa equilíbrio, repetição e simetria. Prédios são criados de formas semelhantes, com alturas e larguras padronizadas. Uma cidade com ordem é uma cidade que você acha tudo muito similar. Paris, Amsterdã, Ouro Preto, por exemplo. Já a maioria das cidades é uma bagunça e passa a sensação de que ninguém está no comando. Prédios altos, baixos e terrenos vazios lado a lado. Parece que atiraram eles para cima e como caíram ali ficaram. As pessoas têm a tendência de querer tudo em ordem e quando não veem seus ambientes assim, ficam frustradas. Geralmente não temos problema com arranha-céus. Temos problemas com arranha-céus colocados sem planejamento e em qualquer lugar. Essa é a diferença entre São Paulo e Nova York, mais precisamente Manhattan. Nova York escolheu um bairro específico para colocar seus prédios altos. E o nome disso é planejamento. Por outro lado, ordem demais é um problema. Sempre ficamos incomodados quando vemos aquelas cidades do futuro em filmes de ficção científica, com todos os prédios exatamente iguais. A ordem excessiva deixa o local desumano, rígido, sombrio e duro. Por isso a primeira regra é ordem, mas com variedade. E é isso que vemos nas cidades mais bonitas do mundo. Prédios com a mesma altura e largura, lado a lado, mas cada um com sua personalidade e detalhes que diferem um do outro. Assim ficamos no ponto ideal entre o caos e a chatice, e nós adoramos isso. Então essa é a primeira regra. Queremos um padrão, mas com temperos diferentes. A cidade muito desorganizada é uma confusão, mas se for tudo muito igual fica chato. O que queremos é uma cidade organizada, porém complexa, intrigante, como Barcelona. Esse Pocket é um oferecimento de AliExpress. Traz o coronavírus até você. A segunda regra para fazer sua cidade bonita é ter locais com vida. Existem ruas com vida e ruas mortas. Mas como nós sempre buscamos estar junto das pessoas, queremos as ruas vivas. Queremos ver e sermos vistos. Gente caminhando, trabalhando, conversando, se divertindo, fazendo alguma coisa, qualquer coisa. Nós humanos necessitamos disso, ver a vida acontecendo. Nas cidades modernas, as pessoas são escondidas dentro de prédios, galpões e shoppings. Não sabemos em que essa gente trabalha. E não vemos o que elas fazem. As calçadas estão mortas, ruas frias e poucas pessoas valentes ali se aventuram. O carro deixa de ser um meio de transporte e vira um tanque de guerra onde você se refugia. Agora pense numa rua cheia de cafés, bares, lojas, pessoas sentadas em mesas nas calçadas conversando. Gente passeando com seus cachorros e as crianças correndo e brincando. É assim que nos sentimos confortáveis e isso que queremos, ver o movimento. Cada vez mais as cidades escondem a vida de nós. Elas se tornaram amontoados de galpões mortos ao lado de estacionamentos mortos, perto de torres mortas conectadas por marginais também mortas, onde mal podemos ver as outras pessoas. Planejadores modernos ficaram obcecados por altura e tecnologia, ao invés de fazer coisas agradáveis de se olhar. Hoje em dia, você não ficaria furioso ao saber que vão passar uma adutora de água elevada por cima de várias quadras do centro da sua cidade? Mas todos nós ficamos boquiabertos quando vamos ao Rio de Janeiro ver os Arcos da Lapa. Aquela maravilhosa obra é uma adutora, ou melhor dizendo, um aqueduto e que está perto de fazer 300 anos. Isso é porque os arcos foram construídos tendo a beleza e a funcionalidade em mente. Pensamos que é o cano da adutora que odiamos ver, mas não, é a feiura que nós odiamos. Então vamos fazer com que nossas ruas mostrem a vida que elas abrigam, permitam que nós vejamos as coisas acontecendo de nossas janelas. É isso que faz a beleza da maioria das cidades, tão bonitas que acabaram se tornando turísticas mesmo sem praias ou montanhas por perto. Esse Pocket é um oferecimento de álcool gel, porque investir em ouro é coisa do passado. Regra número 3. As cidades devem ser compactas. No passado, viver sozinho ou em casal era uma grande coisa. Isso porque apenas os ricos conseguiam fazer. Os pobres viviam amontoados em cortiços sem condições mínimas. E isso era horrível. No momento que a pessoa conseguia dinheiro, ela comprava seu próprio terreno mais distante daquilo.
Esse movimento ocorreu durante o século XX inteiro e criou os bairros puramente residenciais que vemos hoje, distante dos centros das cidades e com pouquíssima densidade populacional. Esses bairros são, no ponto de vista das cidades, um desastre. São bairros dormitórios, como alguns dizem, pois pessoas os usam apenas para dormir e logo cedo pela manhã vão para os seus trabalhos, deixando o local completamente morto, frio e inseguro. E também muito poluidor, já que a cidade multiplica seu tamanho com eles. Uma cidade compacta como Barcelona consome uma fração de energia em comparação com um desses bairros. Acabamos por construir um mundo de bairros residenciais sem vida, conectados por largas estradas e marginais. Tudo porque ficamos na falsa impressão de que queremos estar longe das outras pessoas, mas na realidade é maravilhoso ter a influência de pessoas que moram por perto, num ambiente edificante. Por isso, precisamos de cidades compactas, ordenadas, com muitas praças e locais públicos bem desenhados para convivermos. Quase todas as lindas cidades compactas possuem praças centrais, aquelas praças que são delimitadas por prédios ao seu redor, não ruas. Mesmo assim, a arte de fazer uma boa praça não existe mais. Nós ficamos concentrados em fazer tecnologia como celulares e acabamos não construindo uma boa praça há décadas. Porém, não é muito difícil fazer não. Olha a Praça Piazza di Santa Maria, em Trastevere, Roma. É um local público, mas íntimo e fechado o suficiente para nos sentirmos em casa. Ficando por lá, tomamos um café ou uma cerveja, lendo um jornal. Você acaba ficando ao redor de outras pessoas, naquele ambiente democrático e acolhedor. Isso é revigorante. Te retira daquela bolha intensa, da atmosfera de uma casa. Fazer uma boa praça é uma arte. Não pode ser nem muito grande, nem muito pequena. Qualquer praça com mais de 60 metros de diâmetro começa a ficar muito grande. E por isso eu quero dizer que a pessoa começa a ficar muito pequena em relação ao seu redor, criando um senso de alienação e despertencimento. Numa boa praça, você deve poder ver o rosto de uma pessoa do outro lado e também cumprimentar essa pessoa. A praça ideal deve fornecer um clima de contenção, mas não claustrofóbico. Próxima estação, Siqueira Campos. Desembarque pelo lado direito. Observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Bom, é aqui que eu desço. E essas são as 3 primeiras regras para fazer uma cidade bonita. Devido ao nosso tempo curto, as últimas 3 regras vão ter que ficar para a semana que vem. Então fique ligado. Esse Pocket foi um oferecimento de Calculadora HP 50G, o modo mais charmoso de se jogar cobrinha. O salve do episódio vai para o canal da qual esse texto foi adaptado, o School of Life. E você, tem alguma sugestão? Mande sua mensagem para nós nas redes sociais. Aproveite e nos siga no @da Fundação Para Raio. Aqui é o Arquiteto Cândido e até a próxima.